Olá, meus irmãos. Hoje teremos mais uma lição da Escola Dominical, onde estamos aprendendo sobre os 5 pontos do calvinismo, também chamados de os 5 pontos da graça. Nós já vimos o contexto histórico em que estes pontos surgiram, lá na Holanda. Já tratamos do primeiro ponto, onde temos a presença do homem, o ímpio, e aí depravação total. E tratamos também do segundo ponto, que fala sobre Deus Pai, onde aprendemos sobre a eleição incondicional. Então, o ímpio é depravado, Deus Pai nos elegeu. E agora vamos ver o trabalho do Filho, o ponto que trata de Cristo, expiação limitada. E por que isto? Porque a eleição em si, por si só, ela não salva. Deus nos escolheu destacando-nos para a salvação. Então, a salvação não se deu na eleição. A salvação deveria se dar pela obra de Cristo, a sua expiação. Porque a expiação cumpriria a exigência legal de Deus. Ou seja, quando ele disse que os nossos pais, se pecassem, morreriam, e quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, a única coisa que pode pagar os pecados é a morte. Só que a nossa própria morte, por exemplo, cada um morrer pelos seus próprios pecados, não seria aceito por Deus. Porque nossas obras são como obras e a nossa justiça como trapos de imundícia. Deus não aceitaria de um pecador. Por isso foi necessário que ele mesmo, Deus, na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo, se esvaziasse da sua glória, viesse a essa terra para morrer pelos pecados. Pecados de quem? Porque aí sim vem a pergunta: por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todo mundo ou Cristo morreu apenas pelos eleitos? Esse ponto, expiação limitada, que também poderia se chamar de expiação objetiva, vai dizer que Cristo morreu apenas pelos eleitos e não pelo mundo todo. Porque nenhuma gota de sangue de Cristo foi derramada em vão. Então, quando Cristo morre na cruz, ele está morrendo pelos eleitos de Deus. Essa é a diferença entre suficiência e eficiência. O que isso significa? Significa dizer que a morte de Cristo, ela sim é suficiente para salvar a toda a raça humana, todo mundo. Ela tem poder para isso, mas ela é eficiente apenas nos eleitos. Então, a morte de Cristo, o poder da morte de Cristo, esse poder poderia salvar todo mundo, mas Cristo não veio morrer por todo mundo. Cristo veio morrer apenas pelos eleitos do Pai. Há dois textos que eu quero trazer aqui que tratam deste ponto. Primeiro é Mateus capítulo 1, versos 20 e 21, que dizem: Enquanto poderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José aqui, ele em sonho possui ali a presença de um anjo que vai dizer que Maria está grávida, mas que aquilo é obra do Espírito Santo, que ele não deveria se preocupar. Ele deveria se chamar Jesus, que é o mesmo que Josué, o nome que traz a salvação de Deus, e Jesus iria salvar o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Cristo veio para morrer e salvar o seu povo. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 e 15, dizem assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Veja, dou minha vida por quem? Pelas ovelhas.
somente por aquelas que foram eleitas por Deus Pai e que seriam alcançadas com a morte de Cristo. Então, a expiação limitada é um ponto muito simples. O que este ponto está dizendo é que a morte de Cristo, a expiação de Cristo, aconteceu apenas por aqueles que foram eleitos pelo Pai. Mas aí surge uma pergunta, não é? Então, como fica João 3,16? Porque João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. Que mundo é este? Bem, se nós considerarmos aí esse mundo como todos os indivíduos da humanidade, todos sem exceção, então esse texto está dizendo que Deus amou a todos que pertencem à humanidade, indistintamente. Todos os seres humanos que já nasceram e morreram, os que vivem e os que virão no futuro. Deus amou a todos, sem exceção. Então, porque Deus amou a toda a raça humana de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, se nós considerarmos isto, então nós temos um grande desafio, que inclusive são outros textos do próprio apóstolo João que nós devemos explicar, mediante essa interpretação de que mundo pertence, que mundo quer dizer que são todos da raça humana. Que textos são esses? Ora, no mesmo capítulo 3, no verso 36, olha só, no mesmo capítulo 3, né? Eu mencionei 3,16. Lá no 36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Bem, até aí tudo bem. Mas olha como o verso se encerra. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas como assim? João 3,16 não diz que Deus ama a toda a raça humana indistintamente? Então, quem são estes sobre quem permanece a ira de Deus? Claro que aqui a Escritura Sagrada já nos revela. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Ok, João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no 36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Ok. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Então alguns não irão se converter. Mas sobre eles, ou seja, sobre essas pessoas, permanece não o amor de Deus aguardando que eles se convertam, mas permanece presente a ira de Deus. Como pode? A Escritura Sagrada, ela se contradiz, porque há uma contradição aqui no mesmo capítulo, com o mesmo escritor. De um lado ele diz que Deus amou toda a raça humana. De outro lado ele diz que a ira de Deus permanece sobre alguns. Como explicar isso? Como entender isto? Agora, vamos acrescentar outros textos, para a gente pensar um pouquinho sobre João 3,16. Por exemplo, no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 1, verso 29, nós temos a expressão de João acerca de Cristo. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse. Aí João Batista exclama a seguinte frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não está dizendo que ele possivelmente tira o pecado do mundo. Não, ele está fazendo uma afirmação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então significa dizer que, de alguma maneira, Cristo tirou o pecado de toda a humanidade? A isto nós chamamos de universalismo. Universalismo é a teologia que diz que toda a raça humana será salva.
ainda que não se convertam. Mesmo aqueles que não se convertem serão salvos por Cristo. Então, essa visão estaria coerente com essa afirmação de João Batista, mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, mas ele não tira o pecado de toda a raça humana. Ele só tira o pecado de quem? De quem se converte. E quem se converte? São os eleitos. No mesmo evangelho, do Evangelho de João, no capítulo 16, verso 8, diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, aqui Cristo não está falando que ele possivelmente convencerá o mundo. Não, ele está afirmando, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu pergunto, toda a raça humana foi convencida do pecado, da justiça e do juízo? E aqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho, nasceram, viveram e morreram sem jamais ouvir acerca de Cristo, como povos tribais, como aborígenes, indígenas, povos do Extremo Oriente, como fica? Mas aqui está dizendo, com toda a clareza, que o Espírito enviado por Cristo vai convencer. Então esse mundo aqui é toda a raça humana? Então por que muitos morreram sem nunca ter ouvido acerca da salvação? E aí eu pergunto, toda a humanidade foi convencida do pecado, da justiça e do juízo? Em 1 João, veja, é outro livro, né? Agora se trata da primeira carta, mas é o mesmo autor, é o mesmo apóstolo João. No capítulo 2, verso 2, ele diz assim: E ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Ok, o que é propiciação? Propiciação é a obra cabal de Cristo na vida do crente. Quando diz aqui que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é porque fomos alcançados pela salvação. Ele nos alcançou pela salvação. Só existe propiciação dos pecados quando há salvação, quando há conversão, quando a pessoa se torna filho de Deus, ok? Então João está dizendo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aí ele diz assim, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como assim? Então significa dizer que Cristo propiciou, ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro? Então toda a raça humana vai ser salva, vai ter a propiciação dos seus pecados? Como assim? Se pensarmos nisso, mais uma vez, nós vamos cair no universalismo, crendo que toda a raça humana, não importando convertidos ou não, serão salvos por Cristo. E nós sabemos que isto é uma heresia. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, tem um texto bastante conhecido que diz assim, ó: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mundo. Então, se mundo significa toda a humanidade, todos os indivíduos da humanidade, então todos os indivíduos da humanidade jaz no maligno, porque está dizendo o mundo inteiro jaz no maligno. Mas ele mesmo no texto diz, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós, eleitos, não estamos inseridos nesse mundo? Sim, é verdade, porque esse mundo aqui é o mundo dos ímpios. Então a palavra mundo, ela não significa todos os indivíduos da raça humana. É impossível isto. Aliás, em português, nós também utilizamos essa figura de linguagem. Por exemplo, a pessoa pergunta assim, e aí,
Quem veio hoje para a sala de aula? Aí você diz assim, todo mundo. Ué, todo mundo veio? Então toda a raça humana está na sala de aula? Não, todo mundo, alunos daquela sala. Ou então, quando você diz assim, todo mundo odeia Giló. Significa dizer que toda a humanidade odeia? Não, tem gente na humanidade que nunca sequer provou Giló. É uma expressão. Quando eu uso a palavra mundo em português, ou todo mundo, é óbvio, eu não estou falando de toda a humanidade. Então a minha fala ela precisa ser vista no contexto em que está sendo aplicada. E aí, os alunos vieram para a sala de aula? Sim, todo mundo veio. Claro, ninguém é tolo para dizer assim, ué, ele está dizendo então que toda a raça humana veio? Não, ele está dizendo no contexto dos alunos da sala de aula. É por isso que nós precisamos entender João 3,16, quando fala que muitos estão debaixo da ira de Deus. É por isso que em João 1,29, quando diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse mundo não pode ser toda a humanidade. É por isso que quando, em João 16:8, quando diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, esse mundo aqui não é todos os indivíduos da humanidade. É por isso quando ele diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esse mundo aqui não pode ser toda a humanidade. Ou então, quando ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, esse mundo inteiro aqui não significa todas as pessoas da humanidade. A palavra mundo aqui, é muito mais coerente pensar que essa palavra mundo significa todo tipo de pessoa. Quando João ele fala aqui em João 3,16 que Cristo está falando para Nicodemos, é porque os judeus achavam que a salvação só se dava aos judeus, que eram descendentes biológicos de Abraão. E aí Cristo está dizendo, não, Deus não amou só os judeus, Deus amou também os gentios. É esse o contexto de mundo. E é óbvio que aí se refere aos eleitos de Deus. Deus amou aos seus eleitos espalhados no mundo inteiro. E aí deu seu Filho unigênito para morrer, para que eles creiam e tenham a vida eterna. Volto a dizer, na própria língua portuguesa, nós usamos a palavra todo mundo, sem significar todos os indivíduos da humanidade. A palavra todo mundo se refere a um grupo de pessoas, por vezes até pequenino. 30 pessoas, 10 pessoas. Por exemplo, você marca uma reunião com 4 pessoas, então são 5 pessoas ao todo nessa reunião. As 5 pessoas estão presentes e dizem, bom, pessoal, vamos começar a reunião. Está todo mundo aqui, né? Então vamos começar. Todo mundo, os que foram convocados para aquela reunião. Não toda a raça humana, todos os indivíduos da humanidade. Então, João 3,16, ele precisa ser visto neste contexto. A palavra mundo ali não pode significar todos os indivíduos da humanidade. Porque, como eu disse, no mesmo capítulo, 20 versículos depois, diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam a Cristo. A ira de Deus permanece. É por isso que Paulo diz que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Entendem? Então, essa palavra Deus amou ao mundo, ela precisa ser entendida no seu contexto. Então, ali, mundo ali, são os eleitos de Deus. Eleitos que não estão restritos a Israel, o Israel biológico, Israel ali, descendente de Abraão, mas alcança todas as pessoas no sentido de todas as raças, todas as tribos, línguas, povos e nações. É isto.
porque Deus tem os seus eleitos espalhados pelo mundo todo. Então, todo mundo dos eleitos é alvo do amor de Deus e por isto será salvo. Então, neste sentido, reforçamos o ensino bíblico de que a expiação de Cristo, a morte de Cristo na cruz, ela foi objetiva. Ela veio para os eleitos. Por isso ela é limitada. Limitada no sentido de que limita-se aos eleitos. Tem como objetivo os eleitos. Embora ela seja suficiente para salvar toda a raça humana, ela será eficiente apenas aos eleitos. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição. É muito importante nós sabermos estas doutrinas que falam da salvação, compreendendo o que a Escritura Sagrada nos ensina acerca deste ponto, deste tópico. Então, hoje aprendemos o trabalho do Deus Filho, né, nos 5 pontos da graça, ou os 5 pontos do calvinismo. Que trabalho é esse? A expiação. Que expiação é esta? A expiação pelos pecados. E por que então Cristo morreu para expiar os pecados? Cristo morreu apenas pelos eleitos, daí o termo expiação limitada. Bem, meus irmãos, um grande abraço e até a nossa próxima lição.